nada. Connosco temos uma nossa amiga, a Isabel do Carmo, que é também endocrinologista. Difícil. Sim, é mesmo. E também especialista em nutrição. As dietas rápidas são aquelas que muitas vezes ouvimos, mas são as que piores são capazes de nos fazer. Não dão resultado. Porque, enfim, podem dar um resultado imediato de 3, 4 quilos, 5 quilos, mas são repostos. E, sobretudo, eu vejo que nas dietas rápidas as senhoras, as mulheres, porque geralmente são as mulheres que fazem dieta rápida, fazem muita restrição alimentar, fazem as tais saladinhas e tiram o pão e o arroz e as batatas, etc. E ficam cheias de fome, aguentam um dia, 2 dias e depois vem uma compulsão alimentar. Depois atacam depois aquilo que mais mal faz, vão aos doces, às gorduras, açúcares, não é? Depois a Quando fome há vai toda para aquele lado, não é? Quando há compulsão, apetece-nos doces e gorduras. É o ser humano, é assim que ele sobreviveu. Sim, até porque o açúcar também nos faz falta, não vamos ser radicais, não é? O açúcar dá-nos a energia que precisamos mas para o não dia-a-dia. é o açúcar de açucareiro. Claro, o açúcar está nos alimentos. Basta-nos o açúcar dos alimentos, na fruta, no arroz, nas massas, no pão. Tudo isso tem açúcar. Antes de se descobrir o açúcar da cana do açúcar, as pessoas sobreviviam sem esse açúcar. Sem esse açúcar. Isabel, qual é então a fórmula para se conseguir ter uma dieta mais equilibrada, mas com resultados? Porque as dietas muito prolongadas também desanimam e fazem com que muita gente desista delas. É difícil. Tudo isto é mesmo difícil. Porque fazer prevenção, ou seja, fazer uma dieta saudável para não vir a engordar, que é o que se deve fazer às crianças. Sim. E isso é o mais importante de tudo. É realmente nas crianças prevenir que elas venham a ter excesso de peso. Isso é o que mais vale, porque depois das células gordas formarem, é muito complicado, é mesmo muito complicado. No entanto, deve-se tratar. E o tratar é sempre diminuir as calorias que se comem e aumentar as que se perdem. Portanto, o exercício físico é fundamental e diminuir aqueles alimentos que estão cheios de calorias, que são os tais doces e as gorduras. E também podemos, simultaneamente, estar a decrescer os nossos gastos no orçamento. Porque, por exemplo, se passarmos a utilizar os transportes públicos, vamos andar mais. É verdade. Usar os transportes públicos é ótimo, embora nós tenhamos todos uma tendênciazinha para a preguiça. Não é? A preguiça é uma tendência humana. Comer doces e gorduras também é uma tendência outra, humana. Não é? Tudo contra nós. Temos que estar aqui sempre a fazer uma luta contra a natureza, mas tem que ser feita. Porque, de facto, isso traduz-se depois em doença, em tendência, em risco. E, portanto, temos que estar sempre ali atentos. Isabel falava nos mais novos, mas são os mais novos aqueles que têm maiores necessidades energéticas, porque são ainda aqueles que despendem mais energia. O problema não é propriamente a quantidade que ingerem, mas o que ingerem, não é? E o que ingerem são essas coisas que estão realmente carregadinhas de calorias. A comida rápida, as pizzas vêm à cabeça. Depois a seguir vem o chocolate. E depois os hambúrgueres com os respectivos molhos. Com o que acompanha, não é? Com o que acompanha, com os molhos, as batatas fritas de pacote, que são uma bomba. Os refrigerantes. Tenho estado mesmo a falar daquelas coisas que são mais explosivas. E mas que são as mais apetecidas também. É verdade, mas que as pessoas gostam muito. E podemos incluir nesse lote as pipocas. As pipocas, sobretudo as doces. Não é? As doces. Mas depois também há as salgadas que fazem mal por causa da do sal em excesso. Ver cinema a comer pipocas, francamente... É um erro crasso, não é? É uma ideia. Não só porque incomoda os outros por ruminar, mas também por aquilo que engorda, e naturalmente não se está a ver o filme assim tão bem, não é? Com tanta atenção, não é? Pois é. Quer para o próprio, quer para os outros. Aos grandes obesos, o que é recomendável? E eu vou, talvez, pormenorizar mais a minha pergunta. Eles sabem que são obesos, eles sabem que correm riscos de saúde, mas eles não são capazes de perder aquele peso. Há um coadjuvante, há algum medicamento que os possa ajudar a perder essa vontade imensa de se alimentar? Os grandes obesos muitas vezes são grandes obesos desde sempre, desde a infância. Portanto, aquilo é uma gordura que se vai alimentando a si própria. E se nós dizemos que é difícil perder 10 quilos,
perder 50 quilos é muito mais difícil, porque aquela gordura está ali a perder comida, não é? E portanto, tem que ser um assunto tratado com muita seriedade. Porque aquelas pessoas não suportam exercícios físicos violentos, claro. Porque aquele coração não pode aguentar exercícios físicos violentos, porque aquelas pessoas geralmente são gozadas, estigmatizadas, marginalizadas e, portanto, não podem ser ofendidas psicologicamente. E relativamente àquilo que comem, tem que haver uma grande compreensão para perceber se é possível diminuir um pouco. É possível, claro. E ajudá-los, apoiá-los nesse aspecto. E requer tempo, não é... Não é de um dia para o outro. Requer muito tempo, tanto que quando nós preparamos as pessoas para as operações, porque realmente, se não houver contraindicações, a cirurgia ao estômago é o que está indicado. É uma solução. Se não houver contraindicações. E nós levamos muitos meses a prepará-los. Muitos meses, porque é necessário avaliar se aquela pessoa está psicologicamente preparada, porque é necessário ir ver se é capaz de fazer realmente alguma dieta e um ligeiro exercício físico que fazemos com os nossos grupos do Hospital Santa Maria, um ligeiro exercício físico a acompanhar, porque tem que se calcular bem o que é que aquela pessoa com aquele imenso peso porque as articulações também estão fragilizadas e, portanto, tem que ser um exercício. As articulações estão sempre sobrecarregadas, mas é sobretudo o coração. O coração, que é muito... O coração de um grande obeso é igual ao nosso, não é? Não, está sujeito a outra pressão. Estar ali a empurrar sangue para aquele corpo todo é uma enorme pressão. Isabel, há um programa na concorrência, o Peso Pesado, que está a decorrer e algum do insucesso que terá nas audiências diz respeito à perda que não é tão significativa de peso por parte dos concorrentes como no estrangeiro. Já se leram alguns artigos que apontam para alguns dos cuidados médicos que a edição portuguesa está a ter e que no estrangeiro não sucede. E que tornará o programa mais espetacular noutros países do que propriamente em Portugal. Porque eles em Portugal não perdem aos 20 e aos 30 quilos. Ainda bem. Ainda bem? Ainda bem. Nesse caso é de louvar que a equipe tenha tido cuidados na avaliação dos doentes, que sim, que são doentes, não é? E que também tenha tido cuidados ao nível da nutrição. É de louvar. Apesar de tudo, aquilo não é método. Portanto, há a realidade e há a ficção. E aquilo é ficção? Aquilo é ficção e nos estrangeiros que eu vi, alguns, poucos, era também ficção. Era ficção porque há ali um encolher súbito de muitos quilos que de certeza... O que pode provocar essa perda súbita de peso? Aquilo, não, a perda súbita também só obtém com a cirurgia, é preciso dizer. Já lá íamos, até para falarmos depois no Mas que consequências terá mas sobretudo ali o que é de impressionante é a sobrecarga de esforço que aquilo dá e o que isso pode se traduzir ao nível do coração. E depois eu gostava de saber o que é que sucedeu, era um programa possível, o que é que sucedeu àquelas pessoas que perderam peso, não é? Aqueles big losers, o que é que lhes sucedeu? Vamos vê-los. Não terão recuperado o peso todo, oxalá que não, mas é possível. O risco é enorme. A Isabel recebeu recentemente um prémio, a Obesidade na Prática Clínica, o nome do livro que recebeu esta menção honrosa. Existia essa lacuna nas publicações médicas, com vista a que os clínicos tenham um acompanhamento diferente daquele que têm nos tempos que correm junto dos obesos? Bom, o júri deve ter considerado isso, não é? Porque até nem sequer houve primeiro prémio, foram só menções honrosas e foram 4 e a minha foi uma delas. De facto, em português não havia um livro nesta perspectiva clínica. Duas psicólogas também fizeram os capítulos, a doutora Maria João Fagundes e a doutora Maria João Sousa Brito, fizeram os capítulos relativos à abordagem psicológica. Elas próprias, são elas que avaliam os meus doentes, os nossos doentes do Hospital Santa Maria que vão para a cirurgia, são elas que avaliam, têm muita experiência de obesidade de facto não havia um livro escrito por portugueses e em português. Incluímos o estudo também da minha equipa a respeito da prevalência da obesidade em Portugal e era necessário realmente, em termos nossos, dirigidos às nossas pessoas, encarar
todos os tipos de obesidade, dos mais ligeiros aos mais graves, como esse, encarar coisas de que habitualmente não se fala, como seja a doença do fígado ligada à obesidade, o chamado fígado gordo, a doença do sono ligada à obesidade, Sim. que é muito, muito frequente. E aqui temos falado tanta vez na apneia. É verdade. Sim, é verdade. E que prejudica imenso. E depois a grande entidade que acompanha a obesidade, que é a diabetes tipo 2, que está colada. 80% dos diabéticos tipo 2 são obesos. Nós temos aqui uma plateia composta por muitos jovens que estão, todos eles ainda a estudar e todos eles também, com certeza, e são todos elegantes. a prepararem-se, ou pelo menos eles escondem, não é? Encolhem agora todos a barriga para mostrar que estão em forma. O que é necessário fazer para que se ganhe definitivamente uma consciência, e nesta população em particular, nesta população mais jovem, para que percebam os riscos que correm? O que é necessário? Porque já toda a gente sabe, por exemplo, que a droga faz mal, mas usam-se as drogas, que o tabaco faz mal e que mata, mas continua-se a fumar, que o álcool perturba e que também pode matar, mas continua a alcoolizar-se. Apesar de tudo, diminuiu o uso da heroína, diminuiu o uso do tabaco. Portanto, as campanhas dão resultado. Estão a dar resultado. Então o que é que podemos fazer para... O álcool necessita de uma campanha, porque os shots subiram muito, não é? Sim. Em relação à alimentação, era necessário uma campanha e dinheiro para essa campanha. Em termos de realmente não serem comidas, as comidas hipercalóricas, aquelas de que eu falei, não serem comidas de uma forma frequente, como são. Sim. Naturalmente que uma vez por mês... Mas é porque não chega ao refeitório. É outra coisa. E vai perceber porque é que eu lhe falo nos refeitórios. Porque os refeitórios podem mudar as emendas. O que sucede é que eles, olhando para o menu do refeitório e percebendo que não têm lá a comida que gostam, vão ao restaurante em frente. Exatamente, é verdade. Ou ao bar, que infelizmente ou ao bar, o buffet não tem não tem cumprido a regulamentação. E, portanto, no bar, tudo isto que eu falei. Ou mesmo que seja fora da escola, basta atravessar. Mas apesar de tudo, se for na escola, é mais acessível. Porque as cantinas não são más. As cantinas têm tido muita vigilância, muita recomendação e as cantinas, do modo geral, são boas. Mas os jovens dizem mal das cantinas. É, não é? Porque aquilo é uma tentação ir mesmo ali ao bar e há aquelas coisas que nós todos gostamos. É? Sim, claro, sim, Ninguém é pequeninoso, isolado, ninguém é inocente. Mas recomendava muito porque... Quando os jovens são gordinhos nesta idade, as artérias coronárias do coração já estão a fazer ali uma placazinha de gordura. Já estão. Isto verificou-se já, a investigação, e, portanto, é preciso ter cuidado nesta idade, porque depois, aos 40, 50, as placas de gordura, essas então já estão mesmo. E há ali, curiosamente... A agitarem-se. E há ali, curiosamente, uma outra informação que pode ser muito útil e para estes alunos em particular, porque eles estão a estudar, mostrem lá a t-shirtzinha, informática, e para estudar informática estão sentadinhos na maior parte todo do o dia. E então o exercício é fundamental. E o exercício escusa... Não é só o exercício mental. É o físico. E escusa de ser o campeão, estar num programa de desporto e ganhar, não sei o quê. Qualquer exercício, desde que também não seja um exercício disparatado. Mas os exercícios que se fazem por aí, andar, correr, jogar na praia, todo esse exercício conta. Na idade deles, jogar à bola, nadar. Sim. Andar já é suficiente. Bicicleta, qualquer coisa. Mas fazer exercício. Claro. É vencer a preguiça. E se estiverem a andar de bicicleta, por favor, não usem o telemóvel simultaneamente. Claro. Já dá para perceber isso, inclusivamente a andarem de moto e a mandar mensagens. É o exercício do dedo, não é? Não é? Muito obrigado. E andar de moto também é um exercício. Também não é muito físico. Isabel, muito obrigado. Obrigado. E parabéns por mais este prémio. Muito obrigado.